Vamos lá então, aqui ó. Seguindo, Amo Gatos mandou um vídeo aqui ó, do Reboots, videogame não é pra você. Será que não é mesmo? Vamos ver aqui então, gente. Vamos ver aqui, minha voz até falhou. Será que não é? Veremos, veremos. Ai, hoje é um dia de um tema estressante. Eu até vim no parque com ar puro, longe do quarto, que é o que pessoas que reclamam disso aqui em um videogame deveriam Cara, isso aí realmente é foda. fazer. A cada década, a quantidade de pessoas que joga videogame só cresce. O que é ótimo, porque fez aumentar ainda mais o investimento em novos jogos, mais estúdios abrindo, trazendo jogos para diversos tipos de pessoas diferentes com gostos diferentes. Óbvio E aquela visual de Hobbit, hein? que, como tudo industrial que chega num patamar gigante de investimento e grana, vem também jogos que querem um caminho mais fácil, querendo botar a goela abaixo como live services, querendo mentir pros players sobre como o jogo é, remasters cagados pra lucrar com nostalgia, ou tem jogos que só são ruins mesmo. Acontece, toda a mídia tem. A questão é que o gamer é um bicho insuportável. Expectativas Gamer. tiradas deles mesmos e se decepcionando, culpando o jogo depois. Jogam 2 jogos lançamento e dizem que o ano foi fraco, que jogos antigamente eram melhores, o que é o maior efeito Mandela dessa indústria. Ficar se degladiando por nota de Metacritic ou por seu joguinho Pior que, não ganhar prêmio que mano, não muda nada na sua vida. cara, pior que, ai, porque assim, eu realmente tenho algo a falar, mano. Eu já joguei um jogo que eu jogava no passado, eu falava, cara, jogo muito bom. Ele não faz jogo como antigamente, o jogo era fraco, mano. O jogo tem uma tinta colorida pra te ajudar a encontrar seu caminho, não querer jogar por causa de uma perspectiva de câmera. Tá com um eco? Tá com eco? O que que tá com eco? Problematizar o formato do rosto de uma personagem ou não alcançar o seu padrão de beleza, ver uma bandeira LGBT num mapa gigantesco, exigência de um realismo absurdo nível Red Dead 2. É uma série de coisas Volume estável? que só faz você pensar em como essas pessoas se esforçam pra gostar de videogame e que se você é um cara que Gamers. passa mais tempo reclamando de coisas fúteis do que só jogar, talvez videogame não seja pra você. Há um tempo atrás eu pedi no Twitter e na aba comunidades do canal pra vocês falarem as reclamações mais nonsense da comunidade gamer. Então esse vídeo é como se fosse um compilado de merdas que a gente vê nessa comunidade que adora videogame. O engraçado é que eu adiei esse vídeo pra não ficar num timing tão horrível e esse vídeo tá saindo um dia depois Cara, não, pra mim não tá do duplicando. Natal. Então, Feliz Natal. Eu sou o tipo de pessoa que eu odeio, eu acho muito besteira a guerra de consoles. Eu acho um bagulho meio infantil, brigar por pedaço de plástico e tudo mais. Eu já falei que sou fã desse fim de exclusivos que tá acontecendo, porque com isso mais pessoas podem jogar. E no fim, jogos são feitos pra isso, pra que todos joguem. E você pode Concordo. É porque no cenário brasiliense, né, meu amigo? É difícil a gente ter vários consoles. A gente tem um Xbox, tem um PlayStation, né? Ter tudo, de um pouco de cada. É difícil ter um Nintendo. Então, ter PC e tal. Então, a gente acaba optando por um. Lá fora, acredito que é muito mais fácil acesso, é mais fácil você ter mais de um console. Só que não é a realidade nossa aqui, né? Então, a gente acaba tendo que optar, escolher, tipo, ou eu tenho Play ou eu tenho Xbox. Muito raro você ter os dois, né? Difícil. decidir qual plataforma te deixa mais confortável, te dá mais benefícios, alguma outra coisa. Mas sério, antigamente o pessoal reclamava que uma plataforma X era porque tinha jogo de pai triste, ou porque o outro só tinha FPS genérico, porque o outro é pobre PES, ou porque não tem jogo. Umas coisas muito besteira que você só ignorava, tá ligado? Mesmo eu odiando, eu tô sentindo saudade disso, tá ligado? Aqueles negócios de tipo, você vê que era menos pior só quando perde. Porque deixaram de fazer guerrinha de pedaço de plástico pra racismo, xenofobia, homofobia. Cara, vamos chegar lá ainda. Normalmente essa eu ouço bastante, de que jogos não são como antigamente. Pergunta pra um ser desse se ele jogou 2 jogos que lançaram esse ano. Ah, mas os jogos são caros, eu vou jogar como? Tá, não precisa comprar, só não fala o que você não sabe. Masterpiece. Simples assim. No outro dia eu tava no Twitter e uma pessoa postou falando mal dos indicados da Steam, que pra quem achou o TGA ruim, olha os indicados da Steam, tá ligado? E aí eu falei, pô, barato, Stalker 2, Wukong, Space Marine 2, Helldivers 2, pô, eu falei, os 5 são muito bons, você jogou? Aí o cara, não, tô devendo os 5. É foda, a internet fez as pessoas terem a necessidade de opinar sobre tudo, até o que elas não sabem. É, É foda. Mas isso é aí foda. as pessoas usam como argumento. Nesse ano saiu Esquadrão Suicida.
Cara, queria ter jogado Esquadrão Suicida, eu não joguei. Skull and Bones, Concorde, ano lixo, os jogos estão morrendo. Legal, você me deu 3 exemplos extremos. Eu posso te dar o triplo de jogos bons que Esquadrão Suicida ficou ruim, mano? saíram. Como eu falei no início, aquele Não papo de que acompanhei. antigamente os jogos eram mais únicos, mais inovadores, eram melhores e tinham alma, é uma das maiores mentiradas que o pessoal sai falando por aí. Aí você fala que os jogos eram melhores antigamente e os jogos eram assim. Ei, é fácil você dar um exemplo extremo de jogo ruim pra validar o seu argumento. Sim. Igual você acabou de fazer com o Skull and Bones. As pessoas não param pra pensar que antigamente a gente não tinha a É. informação que a gente tem hoje. Tem muito jogo lixo que saiu naquela época que hoje virou Lost Media, que flopou legal. E é óbvio que as masterpieces que vão ser Pô, lembradas. pior que tinha tudo pra ser bom esse Da jogo, mesma mano. forma que daqui 20 anos os caras vão ficar falando em como Red Dead 2 era incrível e os jogos eram melhores antigamente e hoje é só FIFA 44. Hoje em dia as editoras gastam uma grana absurda em marketing. FIFA Jogos 44. que são medianos pra baixo vão ser muito vistos. Porra, a gente teve Forspoken na Times Square, bicho. Os caras não gastavam essa grana toda pra fazer marketing em um jogo. Até porque a atenção pros jogos eram muito menores também. É muito fácil a gente conhecer jogos que não são nada demais hoje em dia. Porque a nossa atenção vai pra esses jogos que são gastos milhões em marketing, mas são bem ruins mesmo. Mas tem muitos jogos bons que ficam meio em segundo plano, passa batido e são muito bons. Já jogou Rime, Still Wakes the Deep, Jusante? Pois é. Antigamente, jogos inovavam mais. É lógico. Quanto mais tempo passa, mais difícil é criar coisas inovadoras. Porque Porque uma hora acaba, né? A criatividade não tem como, né, mano? O que vai fazer mais? É antigamente complexo. tinha É o que eu falei de Outer Wilds, né, antes aqui. O Outer Wilds, cara, não vai ter um jogo como ele, não, mano. Não vai ter um jogo como Life is Strange. São jogos únicos, sabe? Undertale, passaram a mensagem que tinha que passar e é isso. menos coisa, quase tudo era uma inovação. É simples. Além de precisarem criar alternativas criativas para os hardwares fracos da época, tipo a névoa do Silent Hill ser só para conseguir carregar o cenário e virou Renderizar. parte da lore do game. Hoje em dia a gente não tem essas limitações. As inovações eram para fazer o projeto acontecer. Eles precisavam de criatividade para fazer o projeto criar vida. Se eles tivessem um hardware bom naquela época para rodar qualquer coisa, capaz de nem ter Silent Hill hoje, tá ligado? O que eu vejo sim é que jogos precisavam ser genuinamente muito bons ou únicos pra serem vistos, já que a internet não tava no seu auge pra Mano, eu tinha tanto medo de Shadow of the todo Colossus. mundo ficar sabendo, ou um puta investimento por trás pra marketing Times Square em aviões como em Persona 5. Tinha que ser por revistinha, boca a boca, coisas da época. Sua única alternativa era ser bom ou você vai ser esquecido. Hoje em dia, eu vejo isso nos indies, inclusive. Muito estúdio independente não tem grana pra gastar em marketing absurdo. A Esse jogo do barquinho é bom, mano. alternativa deles é trazer algo diferente, bom, único. E pode ter certeza que tem jogos indies que são muito bons que você nunca ouviu falar, que eu nunca ouvi falar e passou batido. Lançam centenas de jogos bons por ano e eles são tão bons quanto os antigos. A questão é que você só vê o Maravilhoso. que as empresas gigantes te forçam a ver. Ou você mesmo que tá acomodado só jogando o jogo realista igual, que é outra das reclamações da galera. Reclamar de gráfico de jogo é algo que eu só acho meio triste mesmo. Pessoas que se limitam a jogar só gráficos Foi o que eu falei aqui também, né? fodas se privam de experiências incríveis. Que pra um jogo ser grandioso, ele precisa ser exagerado, fotorrealista. De novo, é o mesmo cara que fala que os jogos estão todos iguais, não inovam. Eu soltei a review do Metaphor e teve gente falando que jogo com gráfico de anime não merecia jogo do ano. E vocês já devem ter ouvido muito a galera desmerecendo o Astrobot Não, o Astrogot eu sou totalmente a favor, por mano. conta do gráfico simples dele. E olha só, esses dois Jogos de anime eu não tenho preconceito, mano. Não tem preconceito. jogos comigo. receberam as maiores notas de 2024. Eu acho a arte muito bonita. Eu só não entendo. Essa é a verdade. Tipo, Final Fantasy eu não entendo. Não entendo. Não que eu ligue pra nota, vocês sabem que não, mas é só pra mostrar que gráfico não define nada. Um cara que deixa de jogar o jogo e desmerecer ele por causa do seu estilo artístico, algo que é muito mais pensado do que um gráfico fotorrealista, esse cara não gosta de videogame, convenhamos. Eu não tô na nova geração pra jogar esses joguinhos de Cara, eu quero muito jogar Astrogot. PS2 aí. Você tá ligado que Astrobot usa mais as mecânicas da nova geração que todos os jogos que você joga, né? O caso da tinta amarela ou de lugares que são muito óbvios que te bloqueiam um caminho é um caso muito engraçado. Engraçado porque tem alguns jogadores que são tão prepotentes que eles acham ruim a tinta amarela no jogo deles, porque é como se o jogo estivesse chamando eles de burros. Eles se ofendem por isso. Esses casos de tinta amarela, tinta vermelha, bloqueios que te colocam no mapa, é a direção de arte do jogo tentando te guiar de alguma forma. É uma Eu não vejo problema nisso forma, também. entre muitas aspas, sutil de guiar o jogador. Todo cenário de um jogo tem uma direção de arte
que vai ser usada pra levar o jogador pra um lugar certo. Tem jogos que usam coisas como tochas, como no Wukong, eu lembro disso. Tem vários casos muito criativos também. E tem jogos que enchem de tinta amarela, como Sempre Resident Evil. Deixa meu Resident Evil em paz, mano. Resident Evil. Eu usei aspas no sutil porque tem esses casos em que não faz sentido ter tinta mesmo. Já em Still Wakes the Deep, que eu mencionei, até que faz sentido com o cenário, as fitas e tintas. O foda é que tem tantas outras coisas que os players poderiam dar mais atenção, tipo como a história anda, ou bugs, ou mecânicas de gameplay, algum outro problema, mas não, essa placa aqui tá me incomodando. Você fica preso. É igual Outer Wilds, não tem nada indicando o que você tem que fazer. O cara fica puto, dropa o jogo porque não sabe o que tem que fazer, entendeu? Aí reclama quando tem direção e reclama quando não tem direção. Não dá. É que vocês não fazem ideia o tanto de gente que dropa jogo por não saber onde tem que ir. Cara, mas Resident Evil, é diferente. Resident Evil é um jogo pra focar no survival horror, na escassez de munição, você gerenciar o inventário, você prestar atenção na lore do jogo, na história, nos arquivos que está sendo contado, sobreviver no geral, ficar preocupado em como vai derrotar um certo inimigo, ele te assusta, então tá aquela questão de macabro. Você não fica preocupado em, sabe, ficar procurando loot, essas coisas. Então, a marcação é bem válida, sabe? Essas tintas viraram a solução mais fácil pra guiar esses jogadores. É muito mais de se tratar de você gerenciar o item do que você encontrar o item, sabe? Claro, eu gosto muito mais quando é algo mais orgânico, mas pelo menos existe, né? Como esse cara falou, os caras reclamam de tinta amarela, mas se for tirar, os caras não sabem Exatamente. onde. Tanto que um plus é que o Black Myth Wukong, pelo menos na minha experiência, ele guiou bem, porque eu gosto de prestar atenção na direção de arte, então eu via coisas que eram bem claras que estavam me guiando, mas muita gente reclamou que o jogo se perde muito fácil. Não tem nada pra te guiar. Não tem tinta amarela, os caras achou ruim, tanto que os caras colocou o mapa depois, né? Então É só tinta. Um jogo do Indiana Jones saindo no começo do mês, que eu zerei e é um jogaço, voltou com os grandes jogadores reclamando Jogaço. que é um jogo primeira pessoa. Eu até fiz um vídeo no canal secundário só sobre isso, porque, meu Deus, tinha gente falando que o estúdio era preguiçoso, incompetente por fazer jogo em primeira pessoa, que jogos em primeira pessoa não inovam desde a sua criação. É bizarro. Cara, não faz sentido, né, mano? O jogo tem várias alternâncias em primeira e terceira Porque esses pessoa. caras têm uma preferência, o que é comum, mas tratando o contrário do que eles gostam como ruim. Chamar os caras que fizeram Wolfenstein de incompetentes. A questão é que existem jogos primeira pessoa que são preguiçosos e tem jogos terceira pessoa que são preguiçosos. A perspectiva do jogo não define a qualidade dele. Pro cara que só joga games em terceira pessoa, eu só sinto pena igual o cara que só joga gráfico realista. Você se limita a experiências que marcaram a indústria por causa de frescura. Aí só deixando claro que eu não tô falando de quem tem cinetose, que é a parada de você sentir enjoo quando joga jogos primeira pessoa, porque aí você não tem culpa de nada, não tem o que você possa fazer. Ah, mas devia ter as duas perspectivas. Não, porque perspectiva faz parte do design do jogo todo. Se bota em terceira pessoa, todos esses lugares que são bem pequenos, pra câmera ficaria muito complicado de você estar jogando ali. Como a gameplay vai funcionar? Indiana Jones é um immersive sim, não funciona em terceira, ele é todo arquitetado pra isso. Assim como o diretor do Alien Isolation disse numa GDC, jogos na sua pré-produção são pensados em diferentes perspectivas e mecânicas até encontrar a melhor que eles buscam. Ver o que traz mais imersão que eles querem é só uma decisão criativa. Ai, mas pegaram a Alien Isolation de terceira pessoa não seria cara do interessante. Harrison Ford pra não mostrar a cara dele. Cara, se você jogou o jogo, você descobre que todo diálogo rola uma cutscene bem dirigida Eu vejo o Harrison Ford o tempo todo, não tem coisa melhor do que isso, mano. que mostra o Harrison Ford e é uma vibe bem dos filmes. Cara, jogo de primeira pessoa pode não necessariamente ser literalmente FPS em jogos, sabe? Pode ser em qualquer coisa. É igual o Outer Wilds que a gente tava comentando, Outer Wilds primeira pessoa também, sabe? Exploração. O Indiana Jones também é exploração, tem uma ação ali. Outer Wilds não tem ação nenhuma, né? Mas você. Jogos de terror no geral são em primeira pessoa também, né? A maioria. E funciona, né, mano? Porque causa mais imersão na situação. Mais bem feito que muito jogo em terceira pessoa que tu joga aí. É muito mais fácil e respeitoso você dizer não curto primeira pessoa, pode ser bom, mas eu não joguei, então não vou opinar, não é minha vibe. Mas é claro que o gamer precisa ser um boçal sobre tudo que ele opina. Como os eventos de videogame que, É o gamer. vocês têm noção que teve gente que falou que o evento do TGA que teve na outra semana foi fraco? Que foi uma Outer bosta, Wilds não tem elemento de decepcionou? tiro. Assim, eu sou Apesar, assim, o Outer Wilds ele tem aquela parada que você atira pra poder ver o ambiente, né? Mas não conta ser como um tiro, é só um mecanismo do jogo mesmo. consigo falar pra essas pessoas, tipo, mano, sei lá, desculpa, você deve ser uma pessoa muito difícil de
agradar. Eu já falei num vídeo aqui que essa galera que se decepciona com o evento nunca vai estar satisfeita se não trazerem um sonho inalcançável deles. Em eventos tranquilos como o State of Play, que mostra jogos interessantes, só que um pouco menores. Tipo, o TGA eu assisti aqui em live com vocês, não achei ruim. Não teve os jogos que eu queria ver, não, mas me surpreendeu com aquela parada dos criadores de Takes-Two, né? Que é Sleep Fiction, né? Split Fiction, alguma coisa assim. O The Witcher 4. A gente teve algumas coisas legais. Teve a aparição do Harrison Ford, muito maneiro. Então, né? Eu não achei ruim, não. Por mais que não apareceu um Resident Evil 9, um remake de No Cries e tal, mas não cobrei do evento, O não. cara fala que foi uma merda. E aí, quando vem um evento comemorativo de 10 anos do TGA, que é obviamente um evento pra mostrar coisas mais gigantes, né? Não vai ser sempre que vai ter um bagulho desse. O cara fica puto porque não teve GTA 6, Elder Scrolls 6 e fecha os olhos pra todo o resto. Sério, o gamer ele quer ser infeliz, ele se esforça pra ser infeliz. Se você gosta de videogame, você busca jogar. Sim, exatamente. Os jogos realmente estão bem genéricos, né? Mas é aquilo. Eu critico os jogos genéricos, conhecendo os jogos genéricos e querendo coisas, né? É o que eu falo, cara. Eu não fico buscando um jogo realista ou jogo de uma imagem e tal. Eu acho que o jogo ele tem que ter uma mensagem, uma história, né? Um bom roteiro. Eu até falei isso aqui antes de começar esse vídeo, né? Sobre gameplay e tal. Acho que cada jogo tem que ter a sua própria gameplay, a sua própria arte, né? Não precisar criar tudo do zero, mas algo que funcione para o propósito do jogo, né? Como eu falei do Omori, que o Omori tem uma gameplay que funciona para o que ele quer passar ali, a mensagem. Assim como o Tinta Amarela não é um problema em Resident Evil, porque não é o propósito do jogo procurar loot. E daí vai, sabe? Então vai muito mais para a intenção do cara que está criando o jogo, do desenvolvedor, pro qual o propósito do jogo, né? E daí sim vai moldar a gameplay, a arte, o cenário e tudo mais. Experiências diferentes. Porque depois vinha Dois Johns na tela, mano. aquela história de, ai, eu tô cansado de jogar videogame, ai, eu perdi a magia com videogame, eu jogo 10 minutos e passo pra outro e pra outro. Tô na crise gamer, isso é culpa da indústria. Meu Isso aí tem mais a ver com ansiedade, né, mano? filho, isso vai acontecer com qualquer mídia que você vai consumir. No nicho literário, que eu consumo bastante, por mais que eu não leia tanto, chamam de ressaca literária, que é você ler por muito tempo e depois você dá uma cansada. É normal. Você não vê essa galera falando que os livros não são mais como antigamente, que tão uma merda, porque normalmente quem lê, o cérebro não tá tão lisinho quanto você que só joga COD, né? O que essa galera faz, e eu fiz em 2023, que foi a época que eu menos tive vontade de jogar videogame assim, foi assistir filmes. Eu via papo de, tipo, um filme por dia, era muito mais gostoso porque eu tava vendo como um novo hobby. Então, sei lá, minha dica pra você é leia livros, vai pro parque, sai com os amigos, vê série, qualquer coisa. Se você tá numa ressaca Ó, o mestre aí. gamer, você vai se forçar a jogar mais, não torna o seu hobby um emprego. Um jogo pode ser muito bom, mas se você Olha o Alan Wake se 2. forçar a jogar, a zerar, numa época que você não tá na vibe, a sua experiência vai ser uma merda. E depois você vai sair falando que o jogo é uma merda. É toda uma questão psicológica. É a sua mente, Papo. não o que você consome. Eu sei que eu poderia fazer um vídeo sobre cada um desses problemas, dá pra fazer um roteiro sobre cada um fácil, mas sei lá, eu acho que ia ficar uma vibe muito negativa, fazer vídeo atrás de vídeo de coisas negativas assim sobre a indústria. Então por que não juntar tudo e ter uma visão geral de mostrar que a comunidade que joga tá cada vez se perdendo mais em gostar de videogame, se divertir, curtir experiências novas e só focando em coisas ruins, atrás de coisas ruins. Porque, como eu falei no início, jogos cresceram absurdamente e só crescem mais e mais. Com isso trazendo jogos pra todo tipo de pessoa, jogos que são feitos para públicos específicos, como uma Peppa Pig pro público infantil, um público mais adulto, um Metal Gear que é mais político, pra um público mais casual, um Uncharted, pra uma galera mais hardcore, um Dark Souls e por aí vai. E quando eu falei pra vocês me falarem as reclamações mais nonsense da comunidade, teve duas que vocês comentaram absurdamente, que é modo fácil em Souls-like e lacração no mundo dos jogos. São dois assuntos que não tem como falar decentemente sem vir a torcida do Flamengo inteira querer te matar. Por quê? Qual o problema de ter modo fácil em Souls-like? Porque a intenção do Souls-like é ser difícil. Mas assim, se eu nunca joguei Souls-like na minha vida, e eu quero me introduzir no Souls-like, ter uma, uma opção de você jogar mais fácil ali, não vejo problema.
Sobre o modo Easy em Souls-like, eu já até fiz um vídeo sobre aqui no Reboot, mas o roteiro tava tão bagunçado que nem vale a pena você assistir, não precisa não. Mas basicamente é o que eu falei várias vezes sobre propostas e públicos. Esse Ah, não sei, mano, mas a Outer Wilds é diferente, que Outer Wilds é um jogo só. É único. Souls-like é um gênero. É um gênero. Eu tenho um nome pra isso, né, cara? Ai, cara, agora eu esqueci. Eu vou lembrar e vou esses falar. Souls da From Software ficaram conhecidos, criados Acessibilidade. Acessibilidade. É uma questão que você pode desligar e colocar. Mas, tipo assim, por exemplo, é questão. É pra mim, cara, eu não vejo diferença da tinta amarela, não, sabe? Eu quero tirar a tinta amarela, eu quero colocar a tinta amarela para o jogo ser mais imersivo, sabe? É um jogo de exploração. O Indiana Jones foi o que eu fiz isso. O Indiana Jones, ele tem uma acessibilidade que você consegue colocar cor em tudo. Cor no inimigo, cor em quem é amigo, cor nas passagens, cor nos tesouros, cor nos arquivos, cor em tudo. Você literalmente tem acessibilidade para tudo. Eu tirei em tudo porque eu queria uma imersão. Então, se eu quiser a resposta, eu vou lá e ligo as cores, vai aparecer. Agora, pô, quero jogar um Lies of P, eu quero jogar um Elden Ring. Cara, tem uma opção de ser fácil, só pra eu entender. Porque tem sim um fator replay esses jogos. Esses jogos têm um fator replay. Então, por que não? Eu só pra entender como é que o jogo funciona e depois eu jogo de novo, sabe? Ah, por causa do. Ah, mano, pra mim é videogame, sabe? Entretenimento. Então, eu vejo com outros olhos, sabe? Então ajuda a ter persistência. Eu sei, ajuda a ter persistência, mas sei lá, mano. E comparar com Outer Wilds eu acho muito diferente. Que Outer Wilds intervalo comercial recebido. é um jogo com uma proposta bem única, né? criaram essa fama e esse amor da fanbase por conta de serem desafiadores. Onde a graça, o propósito é você tentar de novo e de novo, tentar diferentes builds, diferentes movimentos, diferentes formas para vencer um boss. É como um jogo de ritmo, de você decorar movesets, coisas mais naturais do que só mudar uma seleção de dificuldade. Vai farmar, summonar um NPC, usar Beleza, o item Combi. que seria a fraqueza do boss, tentar com uma arma de longo alcance, usar magia, escudo, e por aí vai. A parada que o próprio Miyazaki falava era isso, a perseverança, da gente aprender e não desistir. Não faz o menor sentido um jogo que cresceu dessa forma, que ficou conhecido por ser assim, das pessoas amarem por ser assim, largar essa essência. Elden Ring virou mainstream e com isso surgiram pessoas que nunca jogaram exigindo isso. Tá tudo bem você colocar outros jogos no fácil. Eu mesmo, quando eu fui jogar Metal Gear 3 pela primeira vez, já que era a minha primeira experiência naquele tipo de jogo, mais stealth hardcore das ideias e eu tava sofrendo bastante, eu botei no fácil e beleza. Agora, se eu tô indo pra um jogo que foi projetado pra ter um desafio, eu tô indo lá pra isso, né? Pra sofrer. A galera gosta da sensação gostosa de vencer um boss depois de muitas tentativas. É uma Eu entendo o lado da explicação aqui, mano. Eu só, sei lá. Eu entendi o que vocês estão dizendo. Eu entendi. chuva de satisfação. É tipo o exemplo que eu dei de jogos puzzle. Eu não gosto de jogo de puzzle porque eu não gosto de ficar pensando. E aí eu vou pedir um modo em que os quebra-cabeças se resolvem sozinho pra eu poder jogar. Então, mas isso acontece. Essa acessibilidade já existe há muito tempo, né? Você tá preso no puzzle e ali fica tudo dando dica, o cenário te dá dica, o personagem que tá ali com você, o NPC, ele dá dica, chega a ser chato, né? Mas agora, se você pode ligar essa opção, perfeito. Sabe, o chato é quando o jogo não te dá a opção, é isso que eu vejo. Da mesma forma que o propósito do Souls é fazer você ter o desafio de tentar e tentar, o propósito de jogo de puzzle é fazer você pensar. Se eu não quero pensar, não é pra mim, eu não vou jogar. Sei lá, eu vou jogar agora For Honor, onde os caras não deixam eu ficar 3 segundos pensando que eles já falam a resposta. Acho que aqueles anéis deviam estar girando. Eu vi Exatamente isso que eu tô falando, sabe? Então tem que ter a opção de você desligar isso. Eu acho que Indiana Jones tem isso também. Silent Hill tinha isso. Silent Hill antigo, tá? De 2001, Silent Hill 2. Que você conseguia ligar a dificuldade dos puzzles, sabe? Isso era interessante. Você ligar a dificuldade de coisa por coisa. Dificuldade da ação, dificuldade do puzzle, sabe? gente falando que quem trabalha direto, chega em casa cansado, quer jogar um Dark Souls e não tem tempo nem paciência pra ficar 2 horas no boss. Pô, paciência, mano. O jogo não tem culpa da sua e da minha realidade. Vai jogar os jogos que estão encaixando na sua realidade atual. Ai, mas pra quem tem deficiência, o jogo precisa ter essa acessibilidade pra quem tem dificuldade. Cara, acessibilidade é diferente de dificuldade. Uma pessoa que é cega ou não tem os braços ou coisa do tipo, ela é incapaz de jogar
jogar da forma tradicional. E nisso vem mecânicas e coisas dentro do jogo que ajudam essas pessoas, como em The Last of Us 2, por exemplo, que tem vários tipos de Acessibilidade pra cacete. Mas eu achava que The Last of Us tinha acessibilidade, mas Indiana Jones, mano, tem pra caralho. Agora, uma pessoa que é ruim no jogo, ela não é incapaz de fazer. Ela só não quer ter o esforço de tentar e aprender. O pessoal quer usar Amnésia? essas pessoas com deficiência pra crescer em Pior que a Amnésia eu não lembro, mano. argumento, se que elas estão cagando pra essas pessoas, elas nunca se importaram. Nem todo jogo é pra você. Você não é obrigado a jogar. Eu sei que o FOMO faz você ter essa necessidade. Você quer participar da rodinha da galera que fala dos Souls e tal. Mas tem coisa que não é pra gente. Fazer o quê? É a vida só. E a gente vai pra ele, o que a galera mais comentou, a coisa mais insuportável, a cultura woke. Pra ser sincero, eu fiquei até tranquilo de ter lido os comentários de gente falando que também achava isso insuportável, porque eu tava me sentindo meio maluco, que parece que só eu me incomodava Gente cega? com essas Sério? pessoas. A única vez que eu falei sobre isso no Reboot, tirando as lives, porque é um ambiente mais tranquilo, dá pra conversar de boa sobre, foi no vídeo do Esquadrão Suicida. E foi incrível como, mesmo eu deixando claro que eu entendo algumas críticas sobre essa parada toda, Só o fato de eu discordar de algumas questões que os caras diziam que era woke no jogo, uns caras ficaram muito putos porque ou você concorda 100% com eles, ou você é o inimigo. Tinha nego falando tipo, nossa, esse é o posicionamento do Reboot, menos um inscrito. Cara, eu tava opinando sobre um jogo. Olha o nível de alienação dos caras. Meu cu tá pegando fogo, literalmente. Isso vai no vídeo. Enfim, eu vou falar bem de boa, tá? Continuando na minha linha de raciocínio de que jogos estão maiores do que nunca, trazendo jogos pra todo tipo de pessoa, sendo feitos por todo tipo de pessoa, de culturas e ideologias diferentes, mensagens diferentes pra passar, diferente de um lado, mas de gameplay, que é o exemplo do gênero que eu dei sobre o Souls. Aqui é sobre o sentido artístico, O 1 também, o a remake. narrativa, a mensagem a ser passada. Tipo o Salt of Midnight, que é um jogo sobre cultura negra mesmo, que se passa no sul dos Estados Unidos. A vibe é essa. É feito por uma galera que tem as suas experiências, sua vivência e querer expressar isso. A arte é isso. É tipo o filme da Barbie, ser feito de mulheres pra mulheres. É a mensagem querendo ser passada ali. E não que eu, como homem, não posso gostar. Da mesma forma que eu tô hypado pro Salt of Midnight sendo branco. Só são pessoas com as suas realidades fazendo obras das suas realidades. O Neil Druckmann também já falou abertamente que tem essa ideologia junto ao estúdio e as obras vão seguir nesse sentido. É a realidade do lugar que eles trabalham, dos seus criadores. How girls feel about themselves and how us as guys kind of view girls. These things teach us these elements. I had this secret agenda that's becoming less and less secret the more I talk about this stuff. O filme da Barbie I foi. wanted to create one of the coolest non-sexualized female video game protagonists. There's an opportunity here to change the industry. And I know that sounds pretentious, but that was my goal. é bom colocar outro plus, é sempre bom deixar coisas claras, porque esse assunto os caras podem te tirar de contexto tão facilmente, é que é bom deixar claro. Eu não entendi o hate nesse jogo que parece ser tão bom, Eu não mano. tô mostrando isso aqui pra te empurrar nada. Eu só tô ilustrando que nem sempre é um movimento querendo te forçar alguma coisa, ou uma empresa inserindo superficialmente uma pauta, mas só um criador que tem o seu pensamento e quer colocar isso na sua obra, como se você estivesse criando a sua e colocando os seus ideais. Não é um crime, você pode discordar e jogar mesmo assim. Ou não também. Tem muitos outros jogos que vão se encaixar nos seus costumes, nos seus princípios, se você se considera uma pessoa mais fechada para consumir obras de pensamentos diferentes do seu. Eu não consigo ver como algo negativo a gente chegar num ponto onde todos podem jogar videogame e todos podem fazer videogame também. E sim, tem níveis extremos e superficiais que eu também enxergo. Todo mundo enxerga. Essa é a indústria como um todo, infelizmente, não é só os jogos. Eu acho paia que existe uma empresa terceirizada para cuidar desses tópicos na sua obra. Eu queria que fosse de uma forma mais orgânica, natural, feito direto de seus criadores. Não uma empresa meio assustadora que parece que pode acabar com a sua reputação se você recusar. Put this stuff up to your higher ups. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. I think you'll be pleasantly surprised or dismayed by the amount of money that marketing can give you. E pra mim o foda de tudo isso é que existem jogos que às vezes nem saíram, nem tiveram a chance de pelo menos mostrarem as obras que estão sendo feitas, que já são tremendamente atacados porque tem uma personagem mulher, ou uma personagem negra, ou porque o designer narrativo é gay. Inclusive esse foi bem bizarro. Atacaram o narrative designer do jogo do Indiana Jones porque ele apareceu no vídeo de anúncio com essa camiseta. Aí já começaram a apontar que o jogo ia ser woke, fazendo estardalhaço. O fato dele ter dito que iam fazer o jogo mais pro público
público moderno conheceu Indiana Jones também já interpretaram que ia ser o woke, não sei o quê. E o jogo nem tinha saído. E adivinha? O jogo não tinha nada, mano. O jogo saiu e é um jogaço. Não tendo nada do que os caras ficaram meses se estressando e atacando um cara que não fez nada Cara, não tem como nem o Indiana Jones ser, não tem nada a ver, mano. além de um ótimo trabalho. Eu cheguei a ver um tweet que eu até perdi, nem tem como mostrar, mas de um cara falando, pô, esse cara aqui merece desculpas, tá ligado? E aí gente falando, não, ele não fez nada mais do que o seu trabalho. Sim, mas ele merece desculpas do tanto de ataque que esse cara sofreu por nada, por ser gay. Sabe? Mas é claro que os caras vão se fazer de desentendido, porque eles sempre estão na razão. E esse é um dos problemas. Tem uma galera que aproveita esses temas só pra esbanjar preconceito e ter essa máscara aí de lacração, que é uma realidade que acontece, mas não tão extremo como eles colocam. Até porque nada justifica preconceito. Mas vinham os caras. Ah, mas veja bem, pela aparência do cara você espera o lá. Pera, esse aqui foi aquele bagulho do Games Edu, não foi? Isso aqui foi aquele bagulho do Game... Não é aquele jogo do Games Edu lá que deu ruim? Justifica preconceito. Mas vinham os caras. Ah, mas veja bem, pela aparência do cara você espera o lacre. Os caras passam pano pra preconceito e ataques e dane-se. Tá ligado? Tipo a personagem do novo jogo da Naughty Dog, que é negra e careca, e os caras fizeram uma versão dela. Mano, é porque, tipo assim, imagina os caras na época medieval, que os caras estavam lutando contra monstros naquela época, tipo, naquela época, eu tô falando naquela época, mas naquele jogo ali, né? Naquela realidade, os caras estão lutando contra monstros, sabe? E os caras não têm tempo pra nada, só em sobreviver dia após dia. Os caras vão ter tempo de pensar em pronome, mano. Branca e asiática. Cara. O que é isso? Ou a personagem da Angela do Silent Hill 2, que fizeram um mod pra, entre aspas, arrumar o rosto dela. E isso é doentio, se é que a atriz da personagem é assim. A mina também do Perfect Dark, que reclamaram que masculinizaram ela de propósito, com o queixo mais quadradinho. E a atriz é igual. Desculpa se ela nasceu assim, sabe? Isso acontece muito em Hollywood também, e o público gamer que não sai do quarto tá entrando nessa. As pessoas estão problematizando e reclamando de gamer. aparência de pessoas, de como elas são. E por uma pressão absurda de, tipo, top estrelas de Hollywood, no caso, algumas A gente vê muito isso no Twitter, né? acabar mudando com cirurgias plásticas e tudo em busca de um padrão de beleza inalcançável que o público cobra, que julga. Imagina você atriz ou ator de um jogo e as pessoas reclamam do seu rosto, da sua aparência e usam mod pra alterar com esse tipo de tweet. De nego falando que Baldur's Gate é um sucesso porque tem mulheres atraentes, como se um jogo, a sua qualidade se resumisse a ter mulheres Não bonitas. faz sentido, Esses né? caras não gostam de videogame. Videogame não é pra esses caras. E aparentemente mulher também não, né? Porque falaram que a Ciri em The Witcher 4 tá feia. Ou reclamando dos pelinhos claros que tem no rosto da Aloy. Cara, não faz sentido, ela é linda essa personagem aqui. Acho que os caras nunca viram uma mulher de perto. E outra parada, mano. E se for feia, qual é o problema? Você nunca viu um filme que um protagonista fosse feio, um personagem fosse feio? Esse filme é E bom, aí mano. você deixou de ver por causa disso? Eu vi um garoto falando que pra jogar com um personagem... Lá das criaturas peculiares, né? Não, não, tô confundindo. Lá das criaturas peculiares. É criaturas estranhas. Esqueci o nome do filme, mano. Muito bom. Ele precisa achar ele bonito, gostar do que vê. Imagina esse cara iniciando Dark Souls e ver o Tarnish todo fudido, tá ligado? Ou o Geralt no primeiro The Witcher que parece que fumou 10 pedras de Pobres criaturas. crack. Os caras problematizando a mina do Fable Muito bom. sem feia e usando Stellar Blade, que é sexualizada pela sua própria comunidade até o talo como bastião de anti-lacração, colocando que o Oriente é que tá salvando a indústria só por causa disso. Mas ninguém fala em como é o Ocidente que tá cobrando pra você ter New Game Plus no Yakuza 8, onde você precisa disso pra platinar, né? Ou que você precisa comprar as músicas de Dragon Ball Sparking Zero separado. As músicas. E ninguém fala nada. Só olha pra teta. Ou no review do Esquadrão Suicida, que eu tava analisando e como o povo tava problematizando a Arlequina largar aquela roupa toda apertada, de saia curta, decote, pra colocar uma roupa normal, sabe? E esses tipos de tweet eu acho bem perigosos também, porque essa exigência da galera em corpos redondos e decotes e peitos grandes e roupas apertadas, isso daí é a pornografia acabando com o teu cérebro, mano. Toma cuidado, não é normal isso. As pessoas esquecem coisas Real. que deveriam importar de verdade num jogo, que é gameplay, história, mundo, a diversão que você vai ter nele. E eu A mensagem. não tô dizendo que casos como Stellar Blade, que a mina é gostosa, beleza, seja um problema. Não tô dizendo que esse é o problema.
problema, o que ainda é bizarro porque os caras sexualizam ela até demais. O estúdio até força umas paradinhas nos trailers, mas o problema é o público mesmo. Olha essa porra. Não tô dizendo que é pra extinguir um tipo, mas não tem por que você problematizar o contrário. Mano, pior que no Pinterest eu fui pesquisar imagens de Omori pra poder fazer a thumbnail. Tava fazendo vídeo, né? Pra fazer o vídeo no geral. Mano, tinha mais imagens que eu falei, caralho, mano, que porra é essa? Que tipo assim, são adolescentes. Você só exigir isso. E é o que eu falei no início. Esse tópico das coisas forçadas fazia um sentido. Mas o gamer não sabe argumentar sobre, formar suas ideias, ser respeitoso e embasar bem sobre onde tá o verdadeiro Esse jogo parece que tá bom, mano. problema. Outlaws. Se você quer realmente fazer a diferença criticando a Sweet Baby In que tá nos jogos, não é xingando e atacando e mudando a etnia da atriz que foi contratada e não tem culpa nenhuma. Empresas sentem no bolso. Se você discorda dessa empresa, não jogue os jogos. Simplesmente faça esse tipo de manifestação. Que aí no fim, mesmo que você tenha qualquer tipo de razão em algum ponto, se você partir pra ofensa, pro ataque, ninguém vai te ouvir. Você só vai acabar se tornando a piada pra indústria. Tanto que tá enchendo de meme do essa tal lacração está na sala com você agora. A gente chegou num nível de extremismo que eu não vejo volta, pra ser sincero. Vai continuar Stellar com esses caras Blade. vendo mulher aleatória num jogo como Ghost of Yotei falando que é lacração, porque não pode ter mulher. E a galera do outro lado nem vai ouvir o real problema que Muito Pô, prazer. mas Eu sou Yuri. tudo que é Star Wars eu gosto, mano. eles deveriam estar argumentando, porque eles são burros. Talvez por uma visão meio jurássica de alguns produtores, alguns acham que só o fato de você colocar uma mulher ali, um negro ali, um personagem LGBT ali já é o suficiente pra algum tipo de mensagem ser passada. Sendo que, como qualquer outro personagem, ele precisa ser bem construído e escrito para as pessoas se identificarem e se inspirarem nele. Ele ser um ótimo personagem como o Bayek, por exemplo, que é o meu personagem favorito de AC, inclusive. Eu também Bayek é bom. já vi algumas criadoras mulheres que falam que não conseguem se sentir inspiradas e representadas por aquelas mulheres indestrutíveis mentalmente falando. Aqueles exemplos tipo a Eloy que não passa por dificuldade, Lara Croft, filho. não tem problemas e tá sempre focada, muito guerreira. Isso desumaniza algo que tinha como objetivo espelhar pessoas. Apesar que a Lara Croft atual é diferente, né? Mas ninguém é Pô, mas a Lara Croft precisava de continuação, mano. Foi aquela trilogia só, mano. Eu queria mais Tomb Raider, mano. perfeito. Todos têm problemas e a graça é ver um personagem que você se identifica passando por problemas Por que Outlaws tá paia? Não, Survival, mano, o Jedi Survival é ótimo, Fallen Order é ótimo. você se identifica e em como ele é foda de passar por tudo isso por cima. E no fim, isso não tem e vira um personagem vazio que pode até encaixar em algum grupo, mas não vai agradar ninguém. Ou poderia ser melhor, pelo menos. E eu não digo que ninguém gosta da Eloy, tá? Foi só um exemplo que uma criadora deu. Se você tiver um exemplo melhor na cabeça, tipo Capitã Marvel, coisa do tipo, você comenta aí. Mas apesar de eu estar tentando mostrar os dois lados dessa história, que eu acho que todo mundo deveria fazer isso quando rola qualquer treta na internet, tentar olhar os dois lados, independente do quão extremista parece. Se não ficou meio claro a minha opinião, bem brevemente, é que eu não vejo problema em ter. Eu acho que deve ter mesmo, tipo, que tenha muito porque sai muito jogo pra todo mundo e o gamer é acomodado, mimado e vitimista. Mas o problema que acho que eles não sabem argumentar e só partem pro ataque é em como isso é feito, a forma de abordagem. Como eu falei, talvez por uma questão de produtores jurássicos, superficialidade de roteiros, vontade, aí já é algo muito backstage com um assunto que daria horas de vídeo. Acho que essa minha opinião não é nenhuma novidade, todo mundo pensa que personagens devem ser melhor escritos, muitas obras estão ficando cada vez mais superficiais no geral mesmo. A questão é que existe essa minoria barulhenta de gamers ranzinzas que só de verem um ser humano não hétero, não branco, não mulher, já começa a soltar seu preconceito mascarado e ir pro Twitter, Facebook, comentários de vídeo no YouTube. Acho que é um evento canônico na vida de qualquer youtuber receber comentários de uma criança ou de um adolescente, às vezes até de um velho ranzinza de que o jogo tem lacração e que o famoso que lacra não lucra, como se o motivo de um jogo flopar fosse por causa desse tipo de ideologia. Se é que, tipo, se você for parar pra pensar em todos os jogos que foram mal, que não venderam, que foram flop, assim, e tinham essas coisas, eles não floparam por ter essas coisas, mas por decisões ruins de design, ou porque só eram ruins mesmo. Imagina se o Far Cry 4 tivesse lançado em 2024, se Metal Gear 3 tivesse lançado em 2024, GTA 4, ou Paper Mario, enfim. Se os caras não se esforçaram pra entender tudo que eu falei e estarem espumando nos comentários agora me xingando, paciência, né? Tiveram outros comentários de vocês mais específicos, como
reclamar de quem joga por assinatura, se é que agora deixaram claro que até quem compra seus jogos não tem direito a eles, é só uma licença pra jogar, parece que o jogo virou, não é mesmo? Não jogar um game se baseando em nota do Metacritic, nem tenho palavras, tem gente que se viu o amarelinho tá fora, tá perdendo tanto jogo legal, o cara deixa de jogar se baseando na opinião de jornalista, que combate por turno, é Meu um amigo. estilo de jogo datado. Pior que aquele gente jogo eu reclama queria que jogar 30 também. FPS é injogável. Gotham Knights. Eu sou da opinião que se você compra um console nova geração que se vende como algo que roda 60, deveria ter, né? Mas isso é uma escolha do estúdio em ter ou não. Mas eu não deixo de jogar por isso. Eu vou pro PC, sei lá. Bom, é isso. Pra acabar o ano bem, desabafamos. O gamer reclamão, ele nunca vai acabar. Muito pelo contrário, as pessoas só vão ficar cada vez mais exigentes com qualquer coisa. E aí vão surgindo esses casos de, tipo, a Naughty Dog que posta o trailer dos seus vídeos no YouTube e precisa privar os comentários, onde perde um pouco a magia dos desenvolvedores vendo o que o seu público tá achando e não ficar querendo atacar porque tem uma personagem que eles não acharam Mano, bonita que no jogo. bizarro Ou casos isso. como o Kojima, que só posta coisa no Twitter e não olha comentário nenhum. E a gente segue nossa vidinha, diferente desses caras. Vamos jogar pra valer, curtir o que deve ser curtido, coisas que não Astrobot, que vê mais jogos como nos Astrobot. divertem e não nos atrai. A gente não joga, deixa pra quem curte, dá pra viver em paz. Obrigado a todos os membros que estão passando aí na tela, estamos chegando a quase 100 membros, então muito obrigado a todo mundo. Feliz ano novo pra geral, espero que fique tudo bem com todos vocês. Vou morrer. Até nunca mais, adeus. O canal tá sendo finalizado. Esse ano foi bem difícil, mas o reboot ele deu muitos frutos, então eu acredito muito que ano que vem a gente chegue aos 100 mil inscritos. Estamos com 80 mil, então tá quase lá. O meu próximo vídeo do ano que vem já vai começar dando uma rebutada legal, então fiquem espertos. Obrigado, Japa, por ser o fotógrafo / cameraman desse vídeo. Pra quem quiser um fotógrafo em São Paulo, Legal, mano. deixar o Instagram aí na descrição, quem quiser. E tem 2 vídeos aqui passando na tela, caso você não tenha assistido. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E Legal, mano. Legal. Gostei. É isso aí, gente. Quem quiser aí, ó, já se inscreve, cara, é maneiro.